Eu sou Mengão também, tá? Não, ele vem pro Vasco quando ele sai da Europa, filho. Fala, nação, vem assistir como foi meu primeiro dia hoje no CT. Gostei, Como é que foi o primeiro dia? O que você achou da estrutura, de tudo mais, do treino? É legal demais estar aqui com vocês e estrutura não tem o que falar, né? Dispensa comentários, top. E agora é dar continuidade no trabalho, entrar em forma o mais rápido possível e desfrutar. Fala, nação rubro-negra, bom dia a todos vocês. Vocês viram aí o primeiro treino do Alan e também a cara de desgosto, de tristeza profunda quando o Neymar ouviu que quando vier pro Brasil vai jogar no Vasco. Essa cara aí já vale mais do que 1000 palavras. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse choro, sobre esse jogo sujo que tá fazendo o Palmeiras em relação à arbitragem, né? Eles tentam de alguma forma ter vantagem, ainda mais que vão jogar contra o time do Flamengo na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Bem feio isso. A gente vai falar também sobre o mercado da bola. Claudinho, o Flamengo não desistiu dele. Pedro negou uma proposta para receber 6 milhões de reais, mais ou menos, por mês. A gente está em cima também do De La Cruz, mas só para a próxima janela. Matheus França é alvo do Chelsea. Sobre a treta do Gabigol com o Marcos Braz, eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu lá e não foi problema de gramado. E o Marcos Braz usou um termo ali que a imprensa está caindo de pau em cima dele. Mas quando as outras torcidas usam contra a gente, a galera fica caladinha e não faz nenhum tipo de comentário, né? Não faz nenhum tipo de questionamento. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flageral TV. E se quiserem me dar algum presente de aniversário, que hoje é meu aniversário, eu fico mais velho, 39 anos, vocês podem mandar qualquer quantia aqui no Pix que a gente agradece. E se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora falando sobre a próxima partida do Flamengo, e não é no meio da semana, e sim no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Porque é inacreditável o chororô que vem de São Paulo, principalmente perante as arbitragens, né? E já sabendo que vai ter Flamengo ali enfrentando o time deles na próxima partida pelo Brasileiro, já começou o chororô, né? Engraçado, o Palmeiras nunca perde os jogos, né? Sempre são os outros que prejudicam o Palmeiras. Ou é culpa da arbitragem, ou é culpa da imprensa, ou é culpa do STJD, ou é algum outro tipo de desculpa, porque o Palmeiras, ele nunca perde a partida, né? Ele deixa de ganhar por fatores externos. E depois do último jogo, veio ali o auxiliar do Abel Ferreira que já pegou um celular de um colega da imprensa, Abel Ferreira que já chutou o microfone de emissora de televisão, o Palmeiras, que é um time que tomou a multa de R$1 porque os torcedores tentaram assassinar os nossos jogadores tacando cadeiras em direção ao crânio dos nossos atletas em 2019. Esse mesmo time agora está chorando e está tentando fazer uma pressão, né, Leila? Porque você é a presidente, você responde por todas as situações dentro do Palmeiras. Agora estão fazendo uma pressão tremenda na arbitragem, porque o próximo jogo é contra o Malvadão. Palmeiras que não ganha há 3 jogos. Então eles têm que botar desculpa em algum lugar. E agora a desculpa é na arbitragem. Eles fazem essa pressão para o árbitro da próxima partida se sentir ali desconfortável e se tiver algum lance de dúvida, dá a favor do Palmeiras. É feio isso. É uma situação ali de um clube que não parece ter a grandeza que tem em relação a títulos, porque o Palmeiras tem vários e vários títulos, mas continua chorando como se fosse o Botafogo, um time que não tem muitos títulos. Muito feia essa situação, uma situação de jogo sujo, na minha opinião, querer botar pressão na arbitragem. Flamengo, 90% das vezes não faz isso, não tem esse chororô todo, mas quando o Palmeiras lembra que tem o Flamengo para enfrentar na próxima partida, aí tenta fazer esse tipo de jogo sujo, esse tipo de pressão, que para mim é um jogo totalmente desleal. Espero que a arbitragem haja com total isenção no próximo jogo e que não favoreça nenhum dos dois lados, porque futebol, para mim, se ganha dentro de campo. Que papelão, hein? Abel Ferreira tá numa situação ali de um bom técnico, sim,
mas esse chororô o tempo todo é muito, muito, muito desgastante para todos que ficam vendo esse lamento eterno do time lá de São Paulo. E nação, vou tentar fazer o resumo aqui o mais sucinto possível sobre o mercado da bola, porque temos vários nomes, né? A janela já abriu e o Flamengo vai com tudo para cima. Já contratou o Alan, já contratou também o Rossi e o Luiz Araújo, que foi apresentado na data de ontem. E agora eu vou falar com vocês sobre a situação do Pedro, que negou um salário de 6 milhões de reais, mais ou menos, para poder jogar no Al Hilal. Já começou o olho grande lá do Jorge Jesus em cima dos nossos jogadores. Outros também são o Claudinho, que o Flamengo está tentando a contratação, De La Cruz, que o Flamengo não desistiu, Lucas Veríssimo e o Matheus França. Vamos começar pela informação do Globo Esporte, tá? As outras foram todas passadas pelo Vene Casagrande. Vamos começar pela do Globo Esporte, que é do Pedro. O Flamengo tem ali no Pedro o artilheiro da temporada. São 33 jogos com 25 gols marcados pelo nosso artilheiro. Ele é o artilheiro da temporada no time do Flamengo. E o Al Hilal já veio com o olho grande, querendo a contratação do Pedro, né? Palmeiras, há um tempo atrás, tentou contratar ele por 110 milhões de reais. Dinheiro de pinga para o time do Flamengo, principalmente envolvido aí com o principal artilheiro do Flamengo. E aí o Al Hilal tentou a contratação dele oferecendo uma fortuna para pagar para ele por mês. Realmente um caminhão de dinheiro. 6 milhões de reais, mais ou menos, 5 milhões de reais por mês. Seria um dos jogadores mais bem pagos no mundo do futebol. Mas o que o Pedro falou? Falou, quero não, eu quero continuar vestindo o manto sagrado, tá ligado? Seleção brasileira, se eu for para lá, não vai dar muito certo essa situação. Não quero continuar no time do Flamengo. Então, com isso, a staff do atleta já negou a proposta, que não era nem um pouco vantajosa em relação à parte esportiva. Parte financeira não tem nem discussão. Mas em relação à parte esportiva ali, não dá, né? Um jogador que vai lá para as Arábias já sabe que o seu futuro no futebol está, no mínimo, ali em desconfiança. Então, o Pedro negou essa proposta multimilionária, um valor, assim, espetacular, ao contrário do que fez o Luiz Castro, que meteu o pé do Botafogo. Mas tudo bem, a gente não pode perder a oportunidade de dar aquela alfinetada no Botafogo, que está indo muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Afundou mais ainda o time do Vasco. Falando sobre Matheus França. Segundo o Vene, o Matheus França, o Flamengo, na verdade, vai receber uma proposta de em torno de 122 milhões de reais pela nossa jovem joia. E o valor que o Flamengo pretende receber é em torno de 130 milhões. Então, está se aproximando muito, né? O time é o Chelsea. Enxerga no Matheus França uma jovem joia que pode brilhar em breve. Então vamos aguardar, porque chegando uma proposta de em torno de 122 milhões de reais, se o Flamengo quiser 130, está ali muito, muito próximo dos valores pedidos. Em relação ao Claudinho, o Flamengo está tentando, está em cima do Claudinho, mas sabe que é muito difícil a contratação dele pelos valores astronômicos que pedem o Zenit, time russo. E falando sobre o De La Cruz, o Flamengo não desistiu, mas só vai tentar na próxima janela esse jogador. E em relação ao Lucas Veríssimo, primeiro o Flamengo está focado no Claudinho. Depois de resolver a situação do Claudinho, aí sim o Flamengo vira os olhos a esse zagueiro que tem problemas de contusão, mas é um jogador que, se vier por empréstimo, como teste, para mim, tá valendo a pena. Então, esse é o resumo do mercado da bola. Espero que tenham gostado e também entendido cada termo aí. Tentei fazer o mais rápido possível. Vamos para cima deles também no mercado da bola. E nação, o Marcos Braz, ele deu uma fala ali bastante polêmica diante dos olhos da imprensa, porque eu estou vendo essa notícia em todos os lugares, que era em relação ao assédio do Flamengo sobre outros jogadores. Como se os outros times não assediassem também os jogadores do Flamengo e como se isso não fosse uma coisa normal no mundo do futebol. Mas, como é o Flamengo, sempre tem uma repercussão gigantesca. E o Marcos Braz acabou falando que daqui a pouco vocês vão achar que eu sou viado em relação ao assédio do Flamengo sobre o Alan. Primeiramente, é o que eu falo sempre. Qualquer tipo de negociação começa com um acordo fechado entre o clube e os jogadores. E depois o clube vai até o outro clube, que é detentor dos direitos dele, para tentar um acordo. Porque não adianta o Flamengo, exemplo, fechar com o Atlético Mineiro e o Alan não querer vir. Mas vamos lá. Passado esse assunto aí, repercutiu bastante a fala do Marcos Braz. Mas a gente sabe como funcionam as coisas, né? Quando são os outros times falando do Flamengo, um exemplo, torcida do Atlético Mineiro, torcida do Fluminense, que fazem cantos ali, que já que tem uma polêmica tremenda sobre o que falou o Marcos Braz, deveria ter também em relação às outras torcidas. Porque quando é o Flamengo que tem algum tipo de canto desse no Maracanã ou em qualquer outro estádio,
aí vem o STJD, vem outras organizações querendo a punição do time rubro-negro. Mas quando é o Atlético Mineiro, quando é a torcida do Fluminense, quando são outras torcidas, cantando cantos, exemplo, vou dar um, ó, tem uma música que eles cantam, puta, viado e ladrão, se referindo à torcida do Flamengo. Então eles estão atacando as mulheres, estão atacando ali, chamando a gente de ladrão e também chamando a gente de viado. E aí? Não tem punição. Eu não vejo essa polêmica toda na imprensa. Então é aquilo, né? É um peso e duas medidas. É sempre assim. O Flamengo faz alguma coisa, repercute de uma forma assim como se o Flamengo fosse um malvadão. Como foi em relação ao técnico Jorge Jesus quando veio em 2020 e 2019. Parecia que só o Flamengo tinha contratado um técnico estrangeiro em toda a história do futebol brasileiro. Mas é aquilo, né? Como é o maior, como está na prateleira de cima, todo mundo quer atacar. Eu queria saber a sua opinião, o que vocês acharam dessa situação e dessa repercussão toda que está gerando a fala do Marcos Braz. Será que ele merece punição? Porque se ele merece punição, as outras torcidas, os outros times também merecem. E o Marcos Braz, ele explanou a situação da briga com o Gabigol e revelou que o motivo não foi o mesmo passado pelo Globo Esporte, que trouxe, primeiramente, essa discussão áspera que até mesmo o Gerson teve que intervir diante de tantos xingamentos que estavam acontecendo no vestiário. O Globo Esporte tinha revelado que o problema teria sido o gramado, né? Que a contusão do Gabigol foi devido ao gramado e o Gabigol tinha discutido com o Marcos Braz por causa dessa situação. Mas o Marcos Braz, depois da apresentação do atacante Luiz Araújo, ele foi sincero ali e falou, ó, eu tive uma briga assim, tive uma discussão com ele, vou resolver isso, mas a discussão não foi por causa do gramado, e sim porque o Gabigol tinha que ficar um tempo a mais. Dr. Tanuri tinha falado, Gabigol, você não pode ir embora agora. A princípio o Gabigol já tinha tomado banho, já estava pronto para ir embora, por causa do exame antidoping. Porque se o Gabigol vai embora, ele teria que voltar caso tivesse sido sorteado. O Gabigol não gostou, e aí o Marcos Braz interveio, e aí aconteceu essa discussão que pra mim, galera, é uma coisa normal, é uma coisa que acontece, são adultos ali, são 30, 40 pessoas convivendo todo dia, e uma hora ou outra acaba tendo algum tipo de problema. Gabigol sabe que não pode ir embora, né? Uma situação que qualquer jogador tem o entendimento de que, caso saia um nome no exame antidoping, o jogador tem que estar ali para poder cumprir o protocolo. Então, o Dr. Tanuri tinha pedido para o Gabigol ficar mais um tempo, o Gabigol não gostou, e foi por causa disso a discussão, que para mim isso aí já é passado. Não é uma discussão dessa que vai causar algum tipo de problema, de atrito dentro do elenco do Flamengo. Eles são adultos, vão conversar, vão se acertar. O principal objetivo de jogador, de dirigente, de comissão técnica é o bem do Flamengo. E se o bem do Flamengo tem que estar acima ali do ego de duas pessoas, que prevaleça o bem do time mais querido do Brasil, o nosso rubro-negro amado e querido Mengão. E aí, o que vocês acharam da discussão? Acham uma coisa normal ou acham que alguém teria que ser punido em relação a essa briga que teve? Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos, fiquem com Deus. Até a próxima e fui!